a presença de cada um de vocês aqui nesse momento. Bom, então comecemos a nossa busca das origens, a nossa busca da Gênese, a entender um pouco o que foi esse tal padroado régio ultramarino, não é? Padroado régio, quer dizer, do rei, né? Ultramarino, né? Ou seja, ele foi desenvolvido além mar, não é? Por pessoas que estavam do outro lado do oceano, né? Nós estamos aqui na banda atlântica, mas as pessoas que vieram para cá nos povoar, que fizeram os primeiros contatos com as populações indígenas, não é? Que travaram com eles o escambo, que era aquele comércio simples, mais simples, né? Oferecendo aos índios espelhos, oferecendo aos índios contas, em busca de produtos de extração de madeira, de artigos para incrementar o seu comércio. Esse povo, eles se lançam no século XV a uma imensa aventura marítima, né? A mais famosa de todas, a maior expansão de todos os tempos. Portugal, ele se torna o que os Estados Unidos é para nós hoje, essa potência, esse gigante, todo poderio dos Estados Unidos. Nessa época, era uma posição pertencente a Portugal, não é? Portugal e Espanha. Então, quando eu digo aqui os reis ibéricos, eu estou me referindo à posição deles no globo, a posição deles no mapa, não é? A Península Ibérica. Muito bem, os reis ibéricos, os reis de Portugal e de Espanha, eles eram muito católicos. Mas eles não eram assim um povo católico por sentimento, não é? Puramente. Ora, os reis eram muito espertos, os reis eram muito inteligentes, né? Os reis, sobretudo, eles queriam poder, eles queriam expandir a sua presença, eles queriam expandir os seus reinados, não é? Não é à toa que eles se lançam pelo oceano em busca de produtos para incrementar o seu comércio, a sua balança comercial, não é? Na época, no século XV, XIV, XV, da superação das crises demográficas, das pestes, que ocorreram lá na Idade Média. E é também lá na Idade Média que eu vou buscar um dos marcos, né, que a gente tem de origem desse acordo que foi o padroado. Ah, muito bem. O que foi o padroado foi um acordo. O padroado foi um acordo entre o Estado, né, os Estados católicos, os reis ibéricos, as coroas ibéricas e o papado e a Santa Sé. Que acordo era esse? Em que termos se deu esse acordo e para quê? Bom, isso não é simples. Isso é uma história longeva que entre nós aqui dura cerca de 4 séculos. O padroado é um conjunto de concordatas que previa privilégios e faculdades, poderes, amplos poderes aos reis, de intervirem na igreja. Se hoje os dízimos eclesiásticos, por exemplo, nós pagamos diretamente à autoridade católica eclesiástica, naquela época, quem recolhia era o rei, não é? Essa era uma das prerrogativas do padroado. Bom, por quê? Por que foi interessante para Roma ceder ao rei algo que era de direito dos bispos, na sua diocese? Era de direito dos párocos recolherem. Porque a igreja, ela vinha sofrendo muitos ataques de toda sorte, religiões diversas, muçulmanos, judaísmo, protestantismo depois, a partir do século XVI. Então, desde o século XI, os reinos europeus, eles vinham forjando uma crença, um conceito de guerra justa, buscando justificar a guerra. A guerra, nessa altura, no século XI em diante, ela adquire um sentido sagrado, né? Era necessário lutar para retomar a Terra Santa. Era justo reconquistar a Terra Santa. Então, aquelas peregrinações, e todos nós, já devemos ter ouvido falar um dia, não é? A Terra Santa, até hoje as pessoas vão à Terra Santa fazer peregrinação. A partir desse momento, essas peregrinações são armadas, não é? São o que a gente conhece hoje como cruzadas. Essas cruzadas, elas visavam retomar aos infiéis a Terra Santa, Jerusalém. Portanto, cada vez mais, como
povo altamente militarizado, essas cruzadas passam a ser levadas por ordens de cavalaria. Uma cavalaria armada, sujeita a um estatuto religioso e cultivava valores de fé, valores religiosos, que também ajudava peregrinos doentes, que fazia caridade, mas que era uma cavalaria que brigava, que lutava, que guerreava, dentro dessa noção de guerra justa, de sacralização da guerra, que se tem observado a partir do século XI com a difusão das cruzadas. Muito bem. O que as pessoas faziam? Reconhecendo nesse objetivo de retomada da Terra Santa algo muito justo, algo muito legítimo, as pessoas começaram a patrocinar essas peregrinações da Terra Santa. Então, as ordens religiosas, algumas das mais poderosas, foram muitas ordens religiosas que formaram nessa altura. E essas ordens religiosas, elas formariam a base dos exércitos cristãos para lutar contra os muçulmanos, na reconquista cristã. As pessoas começaram a patrocinar essas peregrinações. E essas ordens, principalmente a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ordem de Santiago de Assis e a ordem dos Templários, elas começaram a ficar muito ricas. Né? E tudo quando a pessoa começa a ficar muito rica, desperta o quê? Cobiça. Então os reis católicos, eles começaram a cobiçar a mestria, o controle dessas ordens religiosas. E aí começa a história do padroado. Porque os reis primeiro pedem, vão lá na Santa Sé, de onde emanava o Estatuto Geral das Ordens, do jeito que as nossas irmandades hoje, elas têm lá seus estatutos, as ordens de cavalaria também são regidas por estatutos, não é? E o Estatuto Geral das Ordens, ele era promulgado pela corte romana. Os reis o que fazem? Vão lá e pedem que o Papa lhes dê o privilégio de receber dos mestres, dos grão-mestres, dessas ordens religiosas de cavalaria, que esses mestres lhes prestem homenagem. Era um artifício de controle da nobreza militar, não é? A nobreza era sempre concorrente da autoridade dos reis, não é? Então o rei começa, vocês têm em mãos aí o material, já na primeira página, vocês têm a sequência da minha exposição, do que eu vou falar, e na página terceira, na número 3, vocês têm uma sequência de bulas, né, com seus nomes em latim. O nome das bulas era sempre as 2 ou 3 primeiras palavras com que esses documentos começavam. As bulas eram os documentos pontifícios que outorgavam esses privilégios que nós aqui estamos falando, que mais tarde configurariam o padroado. Portanto, vocês percebem como foi lenta a gestação do padroado. É algo complexo. Ele começa a ser gestado no século XII. Não é? Então, devagarinho, primeiro os reis conseguem concorrer à mestria das ordens religiosas. Depois, devagarinho, eles vão obtendo bulas. Nós temos as principais apenas, mas foram muitas bulas, que vão liberando a jurisdição espiritual nas terras que estavam sendo conquistadas.